Eu venho desejar a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todas as pessoas que estão escutando agora esse vídeo. Esse vídeo é um pouco diferente dos que eu costumo fazer, porque geralmente os vídeos que eu faço com algumas adições, com vídeos no fundo, com imagens e até mesmo com algumas músicas. E esse vídeo que eu estou fazendo agora aqui, estou fazendo de uma forma, entre aspas, improvisada, apenas com o slide, e eu falando algumas coisas que eu tenho estudado a respeito da vida do nosso Senhor Jesus Cristo. E o tema que eu vim trazer hoje para cada um de nós que estamos escutando agora é sobre uma mensagem de Natal, do trono para a cruz, que fala a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas têm em mente um Natal que está voltado simplesmente para o nascimento de Jesus Cristo. E eles esquecem que esse evento que aconteceu cerca de 2000 anos atrás foi, na verdade, o maior de todos os eventos que já aconteceu nesse universo. O maior de todos os eventos não é simplesmente a criação. Não é simplesmente o ato de Deus ter criado o mundo a partir do nada. Não é simplesmente o fato de Deus ter vencido nada por meio da sua palavra, mas sim um evento da encarnação dessa palavra nesse mundo. Mas sim um evento de Cristo ter se tornado carne. E eu creio que muitas vezes a nossa visão se encontra limitada por isso, porque nós olhamos simplesmente para o nosso planeta Terra. Mas se nós começarmos a olhar para a vastidão do universo, para a vastidão do cosmos, para o íntimo do átomo, nós vamos perceber que o Criador de todo esse mundo, não apenas desse mundo, mas também de todas as criaturas que existem, desde os anjos, desde os serafins, querubins, e para as incontáveis e inúmeras criaturas que nós sequer temos a consciência de que existem, o Criador de tudo isso decidiu se tornar carne, decidiu se tornar um ser humano, decidiu trazer as boas novas para essa criatura que ele criou, que caiu, que falhou, mas que pela graça de Deus foi redimida por meio do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o significado do Natal é muito mais profundo, porque Jesus ele não simplesmente nasceu, ele nasceu com um propósito eterno, que é exatamente esse que eu coloquei como título. Jesus ele veio do trono para a cruz. E eu gostaria de começar falando que alguns irmãos em Cristo certa vez eles falaram para mim que Cristo é o sobrenome de Jesus, mas na verdade não é bem assim. A palavra Cristo ela é o correspondente grego da palavra hebraica, Messias. E a palavra Messias significa ungido, que foi o prometido de Deus durante todo o Antigo Testamento, que viria libertar o povo da opressão. Só que o seu povo, no caso seria o povo judeu, pensava que o Messias viria libertar o povo judeu da opressão de Roma, da opressão daqueles povos armados que tentavam dominar Israel, tentavam dominar os judeus, custe que custar. E a visão deles deturpada fez com que eles, ao invés de aceitar Jesus Cristo, ou seja, aceitar o Jesus, o Messias, fez com que eles assassinassem o Jesus, o Messias. E, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não existiu apenas um Messias, o nosso Jesus Cristo. Naquela época, segundo Flávio Josefo, que é um historiador judeu que mudou para Roma, existiram vários Messias. Como, por exemplo, alguns que eu estou colocando aqui na imagem, existiu Judas, o filho de Ezequias, existiu Simão de Pérea, existiu Judas Galileu, um profeta samaritano, Teutas, Menahem, Simão Bar-Giorra e etc. Todos esses Messias, eles surgiram dos judeus, e na verdade os judeus acreditaram que eles de fato eram Messias, porque eles vieram com, entre aspas, alguns exércitos, ou então pessoas que seguiam eles de fato. Eles estavam dispostos de fato a serem aquele Messias que os judeus tanto esperavam, um Messias que vinha de forma guerrilheira para trazer a paz para trazer a soberania primeiramente aos judeus e para trazer a paz do mundo. E na verdade, hoje nós quase sequer escutamos falar a respeito deles. O nome deles, como Messias de fato, sumiu do mapa. O único nome que de fato continua até hoje é o nome de Cristo Jesus.
E isso mostra que aquilo que mais convence o ser humano não é simplesmente a guerra, não é simplesmente a força armada. Pelo contrário, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é muito mais poderosa, viva e eficaz do que qualquer tipo de arma que venha tentar submeter o ser humano ao poderio de algum tipo de governo. Todos os líderes mundiais que já existiram no passado, sem exceção, eles não deixariam a sua glória de maneira nenhuma para vir servir um subordinado, para vir servir um escravo. Apenas o Deus de todo o cosmo, o Criador de todo o universo e o Criador de todos os multiversos que, se existirem, são criados também por Deus. Apenas esse Deus decidiu mostrar para as suas criaturas que ele não precisa da sua glória para convencer ninguém de que ele é de fato o Criador e de que ele é o Rei dos Reis. Pelo contrário, o que ele fez foi exatamente esvaziar a si mesmo de toda a sua glória. Ele deixou o seu trono de majestade e de poder que está sobre toda a criação, e ele decidiu se tornar parte da criação, para que então ele pudesse revelar o caminho de volta para o Pai. E o significado do Natal ele é muito mais profundo, exatamente por causa disso, porque ele fala de um Messias que ele se tornou carne, ele se tornou parte da sua criação, para trazer as boas novas para a sua criação. E é exatamente por isso que a Bíblia ela foca muito, ela centraliza todas as coisas que existem na pessoa de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é a palavra. E a Bíblia fala que Deus ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Lá em Hebreus 1, versículo 3 diz: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem de sua pessoa, e sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Jesus, Deus, ele não apenas sustenta, mas ele também criou todas as coisas pela palavra. Ou seja, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele não apenas criou, não apenas sustenta, mas ele criou todas as coisas para a glória da palavra. Como fala em Romanos 11, versículo 36. Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. E a glória, pois, a ele, eternamente. Amém. E eu decidi fazer essa mensagem, falar um pouco a respeito da vida do nosso Senhor Jesus Cristo, mais especificamente a respeito da morte do nosso Senhor Jesus Cristo, e alguns detalhes que muitas vezes não nos são contados, devido ao versículo de João 17, versículo 1 ao 4, principalmente o versículo 3 ao 4, que vai falar o seguinte: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, Deus, como único Deus verdadeiro, e a Cristo, a mim, no caso Jesus se referindo, como único Deus verdadeiro, e a ti, e a mim, como Jesus Cristo. Ou seja, a vida eterna para nós, seres humanos hoje, é conhecer a Deus e conhecer a Jesus Cristo. Então, quanto mais nós conhecemos a Deus e quanto mais nós conhecemos o Cristo, o Messias que ele enviou para nós, mais próximo nós vamos estar de Deus. E diferente do que muitas pessoas pensam, a vida eterna ela não é simplesmente uma promessa para o futuro, porque como o próprio Cristo falou, a vida eterna não é simplesmente nunca mais morrer. Pelo contrário, nós poderemos até mesmo passar pela primeira morte, caso Cristo não volte antes e nos arrebate para os ares. Mas a vida eterna está muito mais ligada ao ato de ter intimidade com Deus. Então Jesus ele veio para essa terra para transportar-nos do tempo para a eternidade. Mas o que ele fez foi muito mais profundo do que isso. Ele trouxe conteúdos da eternidade para o tempo para permitir que a gente hoje pudesse viver a eternidade no tempo. E essa eternidade ela vai se concretizar na volta de Jesus. Jesus ele veio, ele nasceu, ele viveu, ele morreu e ele prometeu voltar um dia porque ele ressuscitou e hoje ele vive ao lado, à destra do Pai. Então, a vida eterna está muito mais ligada ao ato de viver ao lado de Deus, viver ao lado de Jesus, ter comunhão com o Pai e com o Filho por meio do Espírito Santo, e assim ele vem habitar e cada vez mais nós estaremos próximos dele. E certa vez eu li no Facebook um trecho de um livro do Davi Oliveira que eu gostei bastante. E ele fala basicamente o seguinte: a realidade é que todo aquele simbolismo do santuário
não mostrava que Deus queria sangue ou se agradava de sangue. Na verdade, era uma constante lembrança de que Deus ofereceu sangue. Foi o sangue de seu filho que escorreu pela madeira da cruz. Foi a voz dele que silenciou depois de um grito de dor. A atitude da divindade foi totalmente diferente do convencional, do que geralmente pensamos a respeito dos deuses. Ele não ficou em seu trono e gritou: "Tragam-me ofertas." Ele desceu do trono e se fez carne para habitar e morrer entre nós. O altar levantado para Deus, na verdade, era o altar em que Deus deveria se deitar e sofrer o golpe do sacerdote, o verdadeiro sacrifício. Então aqui nós observamos que Deus ele revela aspectos de sua existência na criação, como fala lá em Romanos 1, versículo 18 até o 20, e também em Salmos 19, versículo de 1 até o 3, mas ele também revela aspectos de sua existência, daquilo que ele é, daquilo que ele vinha revelar em Cristo Jesus e que já nos revelou, e que ele revela todos esses aspectos no Antigo Testamento. Inclusive, eu achei é como se fossem umas perguntas bem interessantes que eu encontrei na internet, e eu vou fazer agora aqui algumas perguntinhas para vocês. São perguntas simples. A respeito de... Vocês só precisam descobrir qual é o personagem da Bíblia. Então começa assim. São apenas 4 perguntas. Essa pessoa é descrita na Bíblia com muitas páginas. Nas páginas que o descreveu não há menção de nenhum pecado. Ele viveu entre 12, foi negado, traído, humilhado injustamente e vendido pelo preço de um escravo. Foi violentamente tentado, mas não cedeu. E pela sua fidelidade, justiça, graça e amor a Deus, ele pôde salvar a muitos. Eu vou dar 3 alternativas agora, eu gostaria que vocês escolhessem qual das alternativas é a correta. Letra A, José do Egito. Letra B, Jesus de Nazaré. E a letra C, os dois. Ficaram um pouco confusos? Então vamos agora para a segunda pergunta. A segunda pergunta é: ele nasceu de uma gravidez miraculosa. Esse filho cresceu e era filho da promessa. Nesse menino estava concentrado o plano da salvação. E se ele não existisse, não haveria plano de salvação. E um dia ele sobe no monte para servir como sacrifício. Vamos agora para as alternativas. Letra A, Jesus. Letra B, Isaac. Letra C, os dois. Vamos agora para a terceira pergunta. A terceira pergunta é a seguinte: ele é descrito como extremamente belo, e depois do trono ele é o maior de todos. Mas, um dia ele olhou para si, olhou para o trono e começou a desejar tomá-lo. Ele não apenas tenta tomar o trono, como também tenta convencer uma parte do reino a tomá-lo. Mas o fim dessa história é trágico. Vamos para as alternativas. Letra A, Satanás. Letra B, Absalão. Letra C, os dois. São perguntas que, pelo menos para mim, eu fiquei um pouco confuso na hora. Vamos agora para a penúltima pergunta.